Amém. 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 Amém, gente. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. É porque quando você falou profeta, me lembrou de uma coisa muito engraçada, porque em 2024 o tema do meu aniversário foi profeta. E aí todos os meus amigos, a gente se vestiu de árabes e a gente fez como se fosse um mini culto, assim, que a gente celebrou a ceia, foi bem engraçado. Aí por isso que eu lembrei disso. Mas, gente, para quem não me conhece, meu nome é Enoque, eu sou ali da Igreja República, futuro santuário, aleluia, e eu tenho liderado ali um ministério que se chama Ruama. Esse ministério nós vamos todas as sextas-feiras nas avenidas para desenvolver relacionamento, compartilhar o amor de Deus com mulheres trans em situação de prostituição. Então, nós vamos todas as sextas-feiras com o objetivo de também, no futuro, pela graça de Deus, também resgatar essas pessoas dessas situações, dessa vida. Então, nós temos já feito isso, acho que, se eu não me engano, agora em março, abril, vai dar 1 ano que nós estamos indo toda sexta-feira. Né? Ano passado eu vim aqui, de uma maneira foi muito engraçada, né? Compartilhar sobre uma viagem que eu tive aos Estados Unidos, onde eu tive contato com organizações que combatem o tráfico de pessoas no mundo todo, ou que fazem esse tipo de trabalho relacionado a resgate de pessoas em prostituição, da indústria do sexo, ou também para o fim da demanda da indústria que começa na pornografia. Então, hoje, eu gostaria de compartilhar uma palavra que Deus ele colocou praticamente no meu coração tem uns 2 dias. Eu já estava lendo alguma coisa do que eu iria trabalhar aqui com vocês nessa noite, mas eu senti o Senhor soprando essa palavra para compartilhar com vocês. E eu acredito que vai abençoar muito a vida de vocês nesse sentido. Então, eu gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em Isaías 58, por favor. Isaías capítulo 58. Do versículo 1 ao versículo 12. Isaías, capítulo 58, do versículo 1 ao versículo 12. Que diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se achegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, para ferir descompunho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem aflige a sua alma e incline a cabeça como junco, e estenda debaixo de si o pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do seu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma em até lugares áridos e fortificará os teus ossos.
será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Meus irmãos, quando o Senhor trouxe esse tema, inclusive os meninos até falaram, né? Nossa, que tema grande, que geralmente você condensa em 2 palavras, mas esse tema é um tema que tem perseguido o meu coração nesses últimos anos, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. E nesse texto a gente vê uma realidade, a gente vê o coração de Deus impresso nesse texto. Mas antes disso, quando a gente fala sobre missões, né, e o tema das pregações tem sido esse, né, a Missio Dei, a missão de Deus, a gente pode discorrer em diferentes tipos, em como a prática missionária pode se desenvolver. Então, por exemplo, a gente ouve pessoas que estão em contexto de perseguição e elas estão plantando uma igreja. Ou a gente vê, talvez, uma pessoa que está desenvolvendo um projeto com crianças numa comunidade. Ou a gente vê, por exemplo, uma pessoa que está desenvolvendo um trabalho de reforço escolar para algumas crianças talvez que tenham alguma questão na sua área mental. Então, a gente vê diferentes maneiras de como você pode exercer missões, de como você pode desenvolver a prática missionária. E uma das práticas missionárias que a gente, às vezes, faz, mas a gente não tem a consciência de que a gente faz, é os atos de justiça. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite, né? O Senhor começou a falar sobre esse tema no meu coração há 10 anos atrás, e eu queria compartilhar uma experiência que eu tive. Lembro que eu estava numa escola missionária, e tinha 2 possibilidades, né, de fazermos um prático. E um desses práticos era ir para uma comunidade quilombola, e o outro prático, ia se dividir a equipe, era para ir para uma ONG que resgatava e que trabalhava com meninas, crianças, em situação de vulnerabilidade para prevenir e combater a prostituição. E, no meu coração, eu tinha algo muito definido sobre o que era missão. Então, eu falei assim, Deus me quer entre os quilombolas. Por quê? Porque Deus quer que eu vá para os povos não alcançados, para plantar uma igreja e para desenvolver um trabalho nesse sentido. Eu tinha um modelo muito fechado na minha cabeça do que talvez eu se referia em missões. E aí, a liderança foi separar as equipes. E aí eles me colocaram assim, Enoque, você vai para a ONG. Aí eu falei, Deus, poxa vida, queria tanto ir para a comunidade quilombola. E eu lembro que eu tinha tido uma visão que eu via uma roda de crianças assim. E eu falava, era no quilombo, que tem as crianças, que tem o chão de terra, e eu não fui. E aí a gente foi ter o tempo de intercessão para esse prático. E aí, quando eu estava nesse período prático, uma irmã do outro grupo, do grupo que eu não estava, que eu queria estar, ela chegou e falou assim, Enoque, eu tive uma visão com você, eu queria compartilhar com você. Eu via você numa rodovia, e você começava a pegar garrafinhas de água e começar a entregar para crianças sedentas. E essas crianças, elas estavam em situação de prostituição. E você começava a entregar para elas as garrafinhas, as meninas, elas vinham com muita sede, e você começava a entregar garrafas de água para ela. Aí eu falei, tá bom, Deus, eu vou. Eu vou nesse lugar e tudo mais. E aí, quando eu cheguei lá, né, esse campo é lá no Vale de Jequitinhonha, nordeste de Minas Gerais. E lá tem uma realidade muito forte relacionada à prostituição e à exploração sexual de menores, de crianças e adolescentes. E essa ONG, ela é uma ONG cristã, e ela trabalha eles têm como se fosse uma espécie de casas rosas, assim, que eles trazem as meninas para desenvolver coisas relacionadas à autoestima e compartilhar o amor de Jesus. E aí a gente teve um período ali. E eles têm uma espécie de atividade que se chama roda de conversa. Então, você senta, todas as meninas, elas sentam, e você compartilha algo com elas. E aí eu compartilhei alguma coisa que o Senhor tinha me dado, eu tinha feito um teatro, um negócio assim. E
compartilhei. Quando eu estava compartilhando, 2 meninas levantaram, assim, saindo correndo, chorando muito. Chorando muito, eu sem entender o que estava acontecendo. E aí acabou essa dinâmica. Quando essa dinâmica acabou, eu senti o Espírito falando comigo assim: você lembra que você viu uma roda de crianças? E que tinha uma terra e tudo mais? Assim, eu lembro, Senhor, que eu sabia que era para o quilombo e tal. E Deus falou comigo: você focou muito no lugar e você não focou nas pessoas. E o meu desejo é sempre tocar mais as pessoas do que focar em lugares meramente. E o Senhor falou comigo. E nessa manhã, nessa tarde, não lembro agora o que era, Deus falou assim comigo: você entregou as garrafinhas de água para essas meninas. Porque tem muitas meninas aqui que se prostituem na BR-116. E você entregou água para elas. E a partir dali, eu comecei a olhar para uma outra perspectiva acerca do que Deus estava me entregando como ministério, né? E hoje, 10 anos depois dessa realidade, a gente está desenvolvendo esse ministério aqui também com pode-se dizer, o mesmo nicho. E quando a gente vai lidar com a situação de vulnerabilidade de outras pessoas, a gente tem um evangelho para se compartilhar, mas a gente também vai encontrar necessidades. E a gente precisa suprir as necessidades. E é a partir disso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Primeiro, nesse texto aqui, Deus, ele é comprometido com a justiça. Ele é o maior comprometido com a justiça. Em segundo lugar, a gente vai entender o que são atos de justiça na prática. E, em terceiro, a resposta da noiva, nós, igreja, para a injustiça. E isso pode apressar a vinda de Jesus. Por isso o tema: uma vida de atos de justiça que apressa a vinda de Jesus. É um tema grande, gente, perdão. Mas vamos lá. No texto de Isaías 58, a gente vai ver que o contexto aqui é o Senhor trazendo uma palavra profética para o profeta Isaías, para exortar o povo de Israel. Então, o povo de Israel estava se encontrando em muitas práticas rituais religiosos. A gente vê ali muito jejum, muita oração. A gente vê uma humilhação externa por parte do povo. E eles estavam achando que isso estava agradando a Deus. Então eles oram: por que o Senhor não está vendo? Por que o Senhor não está fazendo isso? E a gente percebe isso em muitos outros contextos da Bíblia, onde o Senhor fala: nossa, está tudo errado. Vocês não estão entregando adoração nenhuma. O coração de vocês está totalmente fora. E aqui a gente vê que ao mesmo tempo que o povo praticava esses atos religiosos, com o texto a gente percebe que existia o quê? Uma exploração de pessoas que trabalhavam, pessoas que brigavam entre si, tinham pessoas que tinham necessidades, pessoas que tinham necessidades que estavam sendo ignorados. Então, o que a gente via? Uma religiosidade externa e uma injustiça social dentro daquele contexto. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, lá em Amós, Deus fala o seguinte: que eu não aceito a adoração de vocês, porque o coração de vocês está muito longe, e eu quero, na verdade, que a minha justiça flua como um rio perene. Ou, por exemplo, lá em Oséias também a gente vê Deus falando que Ele não quer sacrifício, Ele quer misericórdia. Então a gente vê muitas vezes que o coração de Israel está muito focado em práticas, está muito focado em um rito religioso, numa vida religiosa. E o Senhor está chamando Israel a olhar para uma outra perspectiva, a olhar para o que o coração de Deus olha. E eu gosto muito, por exemplo, quando o Tiago fala assim, para a gente conhecer o coração de Deus, porque isso implica não só algo muito bonito, porque tem coisas que o coração de Deus... Pensa comigo, o que Deus vê todos os dias no mundo, todas as injustiças. Por exemplo, a cada 5 minutos uma criança é abusada sexualmente no Brasil. A gente não vê, mas Deus vê. A cada 8 minutos uma mulher ela é vítima de um estupro. A gente não está vendo isso, mas Deus está vendo isso. Então, essas coisas, elas fazem parte, estão no coração de Deus, porque envolve pessoas necessitadas, pessoas quebradas. E Deus vai ao encontro de pessoas quebradas. Ele ama pessoas quebradas. Então, o primeiro ponto, né, que a gente vai trabalhar aqui é sobre Deus ser comprometido com a justiça. Então, a gente olha aqui no texto de Isaías 58. O quê? O coração de Deus para o injustiçado. Israel achando que o jejum era ficar sem comer, era colocar pano de saco e cinza na cabeça. E o Senhor falou comigo: o jejum que eu quero não é esse. O jejum que eu quero é que você
ponha roupa para aquela pessoa que está necessitada, que está sentindo frio, que está nua. Eu quero que você liberte aquela pessoa que está cativa. O Senhor estava justamente falando sobre isso. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus, ele tem um caráter de justiça. Então, se a gente for olhar a missão de Jesus, o que fala lá em Isaías 61? O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar as boas novas, para pôr em liberdade aqueles que estão em cativo. Então, Deus, Jesus, o Messias, tem uma missão. E a missão é uma missão de justiça para essas pessoas que estão sendo ignoradas. Se a gente for ver lá em Lucas, Jesus fala que Ele não vem para os justos, mas Ele vem para os pecadores. Que Ele não vem para os sãos, mas que Ele vem o quê? Para os doentes. Então, o coração de Deus é para isso. E a gente vê o quê? Em vários outros textos da Bíblia, Deus mostrando o seu coração, né? Falando, por exemplo, que Ele é o pai dos órfãos, que Ele é o Deus das viúvas, que Ele vai, de fato, trazer justiça para o estrangeiro. Aqui, né, em Jeremias 32, fala, né, sobre uma exortação de Deus para o povo de Israel que estava sacrificando seus filhos ao Deus Moloque. Então, Deus fala assim, não, isso é detestável, isso eu nunca pedi a vocês. Deus, Ele se importa com as injustiças do mundo. E nós, como igreja, também devemos nos importar. Por quê? Porque o coração de Deus está sobre isso. Então, se a gente pede para conhecer o coração de Deus, não tem como, eu quero conhecer a parte legal, assim, se a gente pode dizer, do coração de Deus, e isso aqui eu deixo de lado. Existe um combo que vem. Eu lembro que eu falei assim, Deus, aleluia, eis-me aqui, Senhor, aqui está o meu coração diante do teu altar. Aí, Deus falando assim, vai lá e fala aquilo para aquela pessoa. Aí eu falei assim, não, Deus, não quero, eu não quero, Senhor. Mas o Senhor falou comigo, você não disse, eis-me aqui, você não entregou, você não tem mais para onde voltar. Você não tem para mais quem recorrer, eu sou o seu Deus. E Deus tinha escolhido justamente Israel para isso, para ser uma bênção para as nações, para ser um modelo. Deus sempre seguiu nessa linha, escolhendo um povo, escolhendo uma igreja, para que fosse bênção para as nações, para que fosse bênção para os necessitados. Então é muito importante a gente ver o caráter de Deus, que é envolvido com a justiça. Deus fala lá em Salmos, o Senhor é justo e Ele ama a justiça, e os retos verão o quê? A sua face. Então, Deus, ele tem um compromisso com a justiça. E a gente vê isso aqui nesse texto. Ele traz promessas também para aqueles que cumprem a sua justiça. Em segundo lugar, o que a gente vê aqui também, e eu gostaria de introduzir, é sobre os atos de justiça. E o que seriam atos de justiça na prática, né? Então, eu gostaria de introduzir aqui o texto de Mateus 6,33, que diz, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. A palavra justiça, no original, eu não vou ler porque não vai dar certo, mas ela tem um sentido de praticar algo reto e visível diante de Deus. Então, atos de justiça são atos visíveis que você efetua com aquelas pessoas que estão necessitadas. Então, a gente vê no Sermão do Monte, por exemplo, Deus trazendo isso. A gente vê Deus trazendo por todo o seu povo, trazendo aqueles textos falando que Ele é o pai do órfão, não reprima o estrangeiro. A gente vê o quê? Que isso de não reprimir, acolher, de você cobrir, né, o que está nu, ou aquele que está preso, você pôr em liberdade, isso são atos de justiça. Isso são atos de justiça. E Deus nos chama para promover esses atos de justiça. Então, o que a gente faz nas ruas? Atos de justiça. É isso que a gente está fazendo. A gente acredita que a gente, de alguma maneira, está dando voz ou está trazendo liberdade para pessoas presas na prostituição. E é muito louco, gente. A gente chega lá para as meninas na avenida e aí é tipo, sei lá, 1h da manhã, meia-noite, a gente chega assim, oi, tudo bem? Muito prazer. A gente queria saber, a gente pode orar por vocês. Aí ela, orar por mim? Assim, mas de que igreja vocês são? Por quê? Porque a pessoa fica pensando, gente, quem vem 1h da manhã
na sexta-feira, orar por uma pessoa seminua que está fazendo o programa, porque enquanto a gente está orando, ela está assim, tipo, falando com uns caras assim, e a gente lá orando por elas, pedindo para que o Senhor abençoe a vida delas, para que você traga libertação à vida delas. Então, o nosso ministério ele é muito carregado disso, de atos de justiça, porque a gente quer, de fato, trazer liberdade para essas pessoas. Então, tem uma menina que a gente abordou, ela é uma mulher trans venezuelana, e ela disse, eu não estou trabalhando e não estou conseguindo comer. O que a gente vai fazer? Vamos atrás de uma cesta básica para você. Por quê? Porque você não pode passar fome. Atos de justiça é o que Deus nos chama a fazer por aquele que está em situação de necessidade. E aqui, a gente vê em Isaías 58, que todos esses atos, por exemplo, como colocar, recolher em casa o que está desabrigado, vestir o que está nu, são atos visíveis. E isso é justiça, como está lá no texto de Mateus 6. Justiça são atos visíveis diante de Deus e dos homens. E aqui eu gostaria de ir para essa outra parte desse sermão, que está em Apocalipse 19, do versículo 6 ao versículo 9. Que diz assim, então eu ouvi voz semelhante à de uma grande multidão, uma voz semelhante ao estrondo de muitas águas, e uma voz semelhante a fortes trovões que bradavam, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos nos regozijar, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Ora, o linho fino são os atos de justiça dos santos. Então, o que a gente percebe que os atos de justiça, que são esses descritos aqui em Isaías 58, de pôr em liberdade, de vestir ou nu, eles são, na verdade, uma maneira de adornarmos a noiva de Cristo, que somos nós. Então, os nossos atos de justiça, eles têm uma finalidade momentânea, visível, de suprir uma necessidade. Mas os nossos atos de justiça, eles têm uma finalidade profética em Deus, para preparar a noiva para o grande dia. Então, aquilo que a gente faz quando você dá de comer para o faminto, quando você cobre aquele que está nu, você já está adornando a noiva do Senhor para o grande dia. Você está tornando a noiva apta, madura para o grande dia. E se a gente for ver aqui no texto de Cantares, capítulo 8, versículo 8, diz assim, temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos, pois, por nossa irmã no dia em que for pedida em casamento? Meus irmãos, esse texto ele me traz um temor muito grande, porque ele fala sobre uma preocupação dos irmãos e da irmã acerca da noiva, uma pessoa imatura, que ela precisa se amadurecer para estar pronta para ser pedida em casamento, estar pronta para ser desposada. E a gente vê que o texto ele reflete o quê? Um preparo, uma proteção, um zelo para uma maturidade amorosa. Então, o ponto que eu gostaria de atentar aqui nesse texto especificamente, que aponta profeticamente para o linho fino, para os atos de justiça, que adornam a noiva, e sobre esse texto de Cantares, que fala sobre uma irmã mais nova, que vai ser pedida em casamento e ainda os seus seios não se amadureceram, ela não está pronta, é o quê? É de que a gente tem o papel, meus irmãos. E eu acredito que hoje, quando a gente vai falar sobre a igreja, eu falo sobre a igreja brasileira, a gente vê, muitas vezes, a gente focado muito nas nossas práticas espirituais, focado muito nos nossos cultos, mas os atos de justiça que nós fazemos, eles preparam a noiva, preparam a igreja para estar pronta para o grande dia. Então pense, meus irmãos, sobre a responsabilidade que a gente tem, porque muitas vezes a gente fica alheio, indiferente, a gente fala, isso aqui é para o missionário, isso aqui é para o pastor, isso aqui é para o líder ali da igreja, mas Deus ele tem uma responsabilidade, por quê? Porque fala sobre a noiva. A noiva não é só o pastor, não é só o missionário. A noiva é eu, você, todo mundo aqui.
E os nossos atos de justiça para essas pessoas, eles apontam para preparar a noiva. Então, quando eu olho para esse texto de Cantares 8, versículo 8, eu fico profundamente ministrado, porque eu sinto uma responsabilidade de amadurecer a noiva, quando se trata de atos de justiça. Aqui a gente poderia aplicar em muitos e muitos contextos essa maturidade. Vamos falar sobre maturidade intercessória, maturidade em adoração, mas existe uma maturidade da igreja em atos de justiça que a gente precisa começar a se atentar. Existe uma maturidade que Deus ele deseja gerar em cada um de nós. E o ponto é se a gente está ouvindo o que ele está falando. Né? Lá em Apocalipse fala, bem-aventurado o quê? O que ouve o que o Espírito diz à igreja esses dias. O que o Espírito está dizendo à igreja esses dias? O que o Espírito está dizendo à igreja do Beraba? Você tem ouvido? Você tem estado atento ao que o Espírito está soprando? Porque, meu irmão, isso é muito sério, porque talvez você pode estar se encontrando nessa situação. Ah, mas eu estou jejuando, eu estou indo no acampamento, eu estou indo no culto dos jovens. Mas, meus irmãos, a vida cristã, a vida como filho de Deus, ela vai muito além de frequentarmos um culto ou de estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Paulo, quando ele vai falar aos Coríntios, acho que se não me engano na segunda carta, ele fala que ele nos confiou o ministério da reconciliação. Então, quando Deus nos reconcilia para estarmos nele, não acaba na gente. A gente precisa exercer o ministério da reconciliação com outras pessoas. Então, isso tudo é muito importante para que a gente entenda. Porque os atos de justiça, eles têm uma finalidade momentânea de suprir uma necessidade, mas eles apontam para algo profético, para os fins dos tempos, aonde a gente vai ver uma noiva adornada. Então imagina, se a igreja, vamos pensar num cenário assim, se a igreja não faz nada, a gente faz assim, no dia o vestido da noiva está todo mirradinho, coitado. Não vai ter nada, não vai ter nem linho fino, não vai ter nada. Por quê? Porque a gente fala assim, vamos ficar aqui, vamos fazer só um culto de jovens, vamos ficar de boa, e aí isso. E aí quando chegar lá no dia, ó o vestido mirrado da noiva. Então a gente precisa ver isso e se atentar a isso. Nesse texto de Isaías, no versículo 11, a gente vai ver que Deus ele também tem uma promessa momentânea para aquele momento, quando você pratica a justiça, os atos de justiça. A gente falou aqui que aponta profeticamente para o futuro, mas a gente vê aqui também que existe uma promessa de Deus para o agora, que diz assim: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os seus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Ou seja, a gente vê que a glória de Deus vai estar com a gente vai ser um lugar de intimidade com Deus, a gente vai ter os nossos ossos fortificados. Eu acredito que isso fala sobre vigor para servir na obra de Deus. Então, à medida que a gente serve, Deus renova a gente. À medida que a gente vai servir com atos de justiça para pessoas necessitadas, Deus ele nos renova, Deus nos dá graça, Deus nos dá mais intimidade. Por quê? Porque a gente está ali de encontro com o que o coração de Deus está, gente. E Deus ele derrama graça para as pessoas que obedecem Ele, para as pessoas que andam com Ele. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, isso me enche de muito temor, assim, porque quando a gente vai nas avenidas e a gente lida com uma pessoa, teve uma vez que a gente estava num período de intercessão, e eu tive uma visão, assim. E nessa visão, nesse período de intercessão, eu via as avenidas que a gente ia. E a gente começava a andar, e tinha um véu de uma noiva. E aí o véu, ele começava a passar pela esquina. E aquela esquina se tornava véu. E se tornava o véu junto com aquele véu. E o véu começava a ficar muito grande. E aí eu via o desejo do coração de Deus em fazer e enxertar essas pessoas na sua noiva, para que elas sejam noiva também. Então existe um clamor no coração de Deus, meus irmãos, que a gente precisa ser resposta. Existe um clamor no coração de Deus que a gente precisa ser resposta. E aí é onde eu vou
para o nosso terceiro ponto, que fala sobre a resposta que nós podemos ter em meio à injustiça pode apressar a vinda de Jesus. Como assim? O Evangelho de Deus, a gente vê lá, o Evangelho do Reino de Deus, ele é o quê? Ele é paz, justiça e alegria. Então, esse é o pilar, esse é o fundamento do Evangelho do Reino de Deus. Ele é uma boa nova para aqueles que se encontram nos lugares mais sombrios. Ele é uma boa nova para aquela pessoa que está sem esperança. Né? A gente estava ontem com uma menina lá da avenida e a gente falou assim, eu acredito que o Senhor está querendo te dar uma nova esperança. Eu assim, mas eu tenho esperança. Ela falou assim, mas eu acredito que existe uma esperança que ela não tarda, ela nunca falha e ela fica viva no seu coração. Não é uma esperança talvez como você está se sentindo agora, mas é algo que só Deus pode te trazer. Então, o Evangelho do Reino de Deus tem esses pilares. E a gente precisa entender que esse mesmo Evangelho do Reino, ele já foi inaugurado em Cristo Jesus. Jesus ele falou que o Reino de Deus já foi chegado, mas ele vai se completar com o seu retorno. E até lá a gente tem um lembrete, que é o quê? Mateus 24:14, que diz assim, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, meus irmãos, no nosso anúncio do Evangelho, no seu escopo, ele precisa, e ele tem, muitas vezes a gente ouve de testemunhos, ele precisa ter atitudes. Então, muitas vezes a gente vai chegar sobre, igual eu falei, a gente vai chegar sobre uma situação de uma pessoa que está passando fome, eu vou falar assim, porque Jesus morreu por você e Jesus te ama, tchau. Não, existe uma necessidade que a pessoa está passando e eu vou no nome de Jesus supri-la. Então, o Evangelho, ele precisa ser uma testemunha prática. Os atos de justiça, em sua expressão do compartilhar o Evangelho de Deus, precisam ser práticos. E essa verdade, ela é uma expressão de um coração que ama Jesus e deseja vê-lo. Ou seja, a gente olha que Deus ele quer uma fé prática, como diz aqui. Deus não quer que você fique só ali com pano de saco e cinzas, num jejum. Deus ele quer que você tenha, de fato, atitudes práticas. Mas, quando você anuncia, meus irmãos, o Evangelho para o seu colega, para o seu amigo, para uma pessoa em prostituição, seja qual for, com atos de justiça ou não, porque talvez a pessoa não tenha nenhuma necessidade, mas está compartilhando o Evangelho, você está, de alguma maneira, apressando a vinda de Jesus. Então, toda vez que você prega o Evangelho, de alguma maneira, você está apressando a volta de Jesus. Por quê? Porque todo mundo vai ter que ouvir esse testemunho para que venha o fim. Então, quando a gente fala sobre o nosso comprometimento com atos de justiça, com o Evangelho, com a anunciação do Reino de Deus, a gente está dizendo, eu quero Jesus de volta. Eu quero que Jesus volta logo. Porque tem gente que fica assim, ai Deus, você podia voltar logo, né? Mas ninguém faz nada. Só fica lá, ai Deus, volta logo, Jesus. Aí a gente fica cantando, Maranata, 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 Maranata. Mas muitas vezes a gente não está fazendo nada. A gente não está cumprindo nada nesse sentido, né? Eu gosto muito da frase falando assim, esperando e apressando. A gente espera, mas apressa o grande dia. E apressa como? Pregando o Evangelho do Reino de Deus, que em seu escopo tem os atos de justiça. E esses atos de justiça vão fazer com que você tenha mais intimidade com Deus, vão fazer com que você tenha ossos fortificados, vai fazer com que a glória de Deus seja a tua retaguarda aqui, nesses dias, aonde você for, mas também aponta para uma maturidade que Deus está gerando na sua noiva, para que ela esteja pronta para o grande dia. Meus irmãos, isso me gera um temor muito grande e muda também a minha perspectiva de pregação. Eu não só prego o Evangelho para o meu amigo. Isso é muito importante. Eu prego, mas o ato da minha pregação é um ato de amor à volta de Jesus. Porque eu estou dizendo, eu amo o dia que o Senhor vai vir.
E eu quero que o Senhor volte logo, por isso eu prego, por isso eu vou às nações, por isso eu vou à minha universidade, por isso eu vou ao morador de rua, porque talvez tenha alguém de fato que nunca ouviu falar de Jesus, e quando você prega, de alguma maneira você pode ter apressado um 0,001 segundo milésimo da volta de Jesus. Meus irmãos, isso é muito poderoso, isso é muito poderoso, e precisa encher o nosso coração de temor para o nosso cristianismo, porque a fé sem obras, ela é morta. Então, se você não está fazendo nada, e eu não estou chamando para você para uma vida de ativismo, mas eu estou chamando você a uma responsabilidade com o coração de Deus. Você olha em toda a Bíblia o compromisso. Deus está escancarando aqui: o meu coração é para o pobre, para o necessitado, para o que está preso, para o que está num lugar sombrio. O meu coração é para essas pessoas. Por que que a minha igreja não se atenta para isso? Porque a minha igreja não olha para essas pessoas, mas tem olhado só para os seus ritos religiosos. Então, meus irmãos, Deus nessa noite quer nos trazer essa responsabilidade, esse temor, porque a vida com Deus é uma vida de atos de justiça. Não tem como, meus irmãos, a gente ver a necessidade do mundo e ficar alheio e indiferente. O que está acontecendo no Irã, o que está acontecendo, meus irmãos, tem tanta coisa acontecendo no mundo. Será que você está sabendo o que os nossos irmãos estão sofrendo? Será que você ouve as injustiças, né? Algo que Deus tem falado comigo, né, e me levantado nesse sentido, é sobre a questão de tráfico de pessoas. Pessoas estão sendo traficadas o tempo inteiro, são levadas para viverem em situações desumanas, pessoas vivendo em exploração sexual, em exploração laboral. E quem está olhando para essas pessoas? O coração de Deus está. E porque o seu coração ainda não olha para o necessitado? Porque o seu coração ainda não olha para essas pessoas? A Missio Dei, a missão de Deus, é a missão de Deus, não é a nossa missão, não é a gente que criou. Deus já está em movimento. A questão é se você vai fazer parte com Ele, se você vai estar em conjunto com Ele, porque isso é um privilégio. Deus está convidando a gente para o privilégio, meus irmãos. A gente se sente privilegiado de ir nas avenidas e ver Deus fazer alguma coisa. Deus às vezes é uma coisa mínima. Tem um testemunho que a gente teve, que a gente estava orando por uma menina na avenida, e aí a gente colocou a mão nela aqui, e depois tiraram, e ela falou que continuou sentindo uma mão no ombro dela. E eu lembro que as pessoas do ministério, elas ficaram assim: meu Deus, eles ficaram até chocados, porque eles nem esperavam que isso pudesse acontecer. Só que o quê? Às vezes Deus faz essas coisas para mostrar: não, eu estou aqui, meu coração está aqui, eu estou comprometido com isso. E lá na nossa igreja tem pessoas que não se sentem à vontade nesse recorte de ministério. Mas, meus irmãos, existem tantas injustiças no mundo. Não existe só gente em prostituição, não. Existem tantas crianças que estão sendo abusadas, tantos adolescentes, tantos órfãos, né? A gente foi lá no Descende lá e estava falando que se cada igreja, quando fala assim, do Brasil, se levantasse para adotar um órfão, não teriam mais órfãos no Brasil. Se a igreja não é uma família, se a igreja todas as igrejas do Brasil adotassem pelo menos um órfão, não haveriam mais órfãos. Então, qual é a nossa resposta, meus irmãos? Às dores do coração de Deus. E tudo isso nasce em um lugar. Não é no ativismo. Isso nasce no lugar da intercessão. É na intercessão que Deus ele compartilha. Tem um autor, eu não sei quem foi, não sei onde que eu ouvi isso, mas ele falou de uma ilustração, como se fosse o seguinte: tem várias pessoas que se achegam à presença de Deus e oram e tudo mais, mas existe um quartinho. Nesse quartinho, Deus está sentado, e Ele vê todas as injustiças do mundo, como se fosse num vidro, Ele vê tudo. E aí Ele chama intercessores e amigos para falar aqui: senta aqui do meu lado, e assiste comigo o que está acontecendo, e como você de alguma maneira pode ser resposta. Meus irmãos, as nações elas estão clamando, o Brasil está clamando, as ruas de Curitiba estão clamando,
E talvez o Senhor esteja te convidando, vem aqui, sobe aqui, e vem ver comigo o que está acontecendo. E o que você pode fazer a respeito disso, como meu filho, que tem o ministério da reconciliação para com as pessoas. Eu gostaria de finalizar lendo uma história. Esse é um cara um herói da fé que me inspira muito, que é William Wilberforce. E ele faz, eu vou citar aqui, o que ele está falando, o comércio de escravos foi finalmente abolido em 25 de março de 1806. Quando a lei foi aprovada, todo o parlamento se pôs de pé e aplaudiu Wilberforce por vários minutos, enquanto ele, já desgastado pelos anos, chorava com o rosto entre as mãos. Ele continuou a campanha contra a escravidão em todos os territórios britânicos, e o voto crucial da famosa lei de emancipação chegou 4 dias antes da sua morte, em 29 de julho de 1833. Por conta da decisão parlamentar, poderosa como era, e não querendo ser lesada em seus interesses, a Grã-Bretanha declarou ao mundo que nem ela, nem ninguém mais poderia traficar escravos. Além disso, tornou-se guardiã dos mares. Logo, Portugal, Bélgica, as duas nações rivais, tiveram também de parar com o tráfico, por força do poderio naval inglês. 1 ano depois da morte de Wilberforce, em julho de 1834, 800 mil escravos, principalmente na Índia Ocidental Britânica, foram libertos. Em pouco tempo, a maior parte dos países ocidentais aboliria a escravidão em definitivo. Porque um homem se levantou, e ele viu uma injustiça, ele viu, a imagem de Deus não pode ser tratada dessa maneira, com tanta injustiça. E esse cara, esse homem, ele doou a sua vida por uma coisa que ele nem viu. Ele não viu o mundo livre da abolição, da escravatura. Ele não viu, mas ele lutou por isso, porque ele acreditava que Deus estava comprometido com isso. Deus, ele está comprometido com as injustiças do mundo. E a questão é se você vai andar com ele, ou se você vai preferir andar sozinho, dizendo que você está vivendo uma fé viva, mas na verdade você está vivendo no engano. Eu queria convidar o Ministério de Louvor para a gente ter um período agora de oração, para você colocar o seu coração diante de Deus. Por quê? Porque talvez você nunca tenha pensado em missões dessa maneira. E você não precisa, meus irmãos, começar indo a uma nação. Talvez vai ser dessa maneira, mas talvez você pode falar com o seu vizinho, com o seu amigo na universidade. Deus, ele está olhando para as injustiças do mundo e quer que você olhe e se atente também. Essa responsabilidade, ela é nossa, meus irmãos. As pessoas, elas estão clamando. No avivamento dos moravianos, que eles ficaram 100 anos ininterruptamente sem orar, diziam testemunhos que eles ouviam nas paredes pessoas chorando e gritando como se estivessem indo para o inferno. E foi um movimento de oração de 100 anos sem parar. E eles enviaram missionários pro mundo inteiro, porque eles sentiram uma urgência no coração de Deus. Então eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos agora, e convidar você também a se ajoelhar no seu lugar, como um ato de rendição, porque se a gente está aqui, meus irmãos, a gente de alguma maneira já se entregou para Jesus, mas às vezes a gente precisa reafirmar mais uma vez o nosso compromisso, nos render mais uma vez ao amor, ao senhorio de Cristo. Será que você nessa noite pode dizer mais uma vez: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui para as demandas do seu coração, eis-me aqui para aquilo que o Senhor está fazendo, para a urgência do seu coração, Senhor. Vem sobre nós, Espírito.
Livra-nos, Deus, de mais uma noite onde nós vamos chorar, nós vamos entender, nós vamos sair, nós vamos esquecer. Deus, o Senhor não se esquece dos que estão sofrendo dia e noite. Os seus olhos estão atentos para os que estão sofrendo. Deus, eu oro agora, no nome de Jesus, para que os meus irmãos, eles tenham um acesso ao seu coração, como eles nunca tiveram, acesso às dores do seu coração, Senhor. Existe um clamor no seu coração, e nessa noite nós queremos acessar essa dor do seu coração. Espírito Santo de Deus, não nos deixe alheios, não nos deixe indiferentes, Senhor. Vem sobre nós. Vem sobre nós, Senhor. Nós precisamos de um toque fresco do Senhor. Nós precisamos, Deus, olhar com os teus olhos, tocar com as tuas mãos, ser uma extensão do seu amor para aqueles que estão pedindo socorro. Deus, existem tantas e tantas vidas que passam por nós, estão indo para o inferno, e nós não estamos fazendo nada, Deus. Deus, nessa noite, gere, Deus, uma resposta radical ao teu amor, Senhor, uma resposta radical ao teu coração. O seu coração clama, o seu coração procura, Deus, aqueles que se colocarão na brecha, o Senhor está procurando um homem, para se comprometer com a obra de Deus, com o injustiçado, com a criança abusada, com a mulher prostituta, com o homem pobre, com a família que não tem condição de comer. O Senhor está chamando. Deus, eu oro no nome de Jesus, para que o Senhor desperte nessa noite vocações, ministérios. Senhor, no nome de Jesus, compartilha nações, compartilha povos, Deus. A tua palavra diz: pede-me as nações e eu te darei por herança. Eu oro, Pai, no nome de Jesus, para que o Senhor entregue nações para irmãos aqui nessa noite, e para aqueles que já receberam nações, que esse clamor seja reavivado nos seus corações. Deus, no nome de Jesus, sobre a Europa, sobre a Ásia, sobre a África, sobre a América, sobre a Oceania, nós rogamos para que o Senhor envie os teus filhos, envie a tua igreja a uma resposta ao teu coração. O que está no teu coração, Senhor? O que está no teu coração? Essa noite nós queremos saber, nós queremos responder, nós queremos obedecer. Obediência, Senhor, o Senhor quer. O Senhor não quer sacrifício, o Senhor quer obediência, Senhor.